Bom, vou fazer uma introdução aqui, senhores, lendo um pedaço da Constituição, para a gente já começar esse debate. Semana passada, na Rede Globo, no Jornal Nacional, fez uma... Semana passada ou retrasada, se eu não me engano, acho que foi semana passada, fez uma série falando sobre a Constituição. E um dos episódios foi falando sobre a liberdade religiosa no Brasil. Inclusive, coloquei também o link aqui na descrição do canal para quem quiser assistir, porque foi bem interessante. Enfim, diz a nossa Constituição no preâmbulo, tá? Vai ser uma leitura breve, não vou me alongar, só vou falar o que importa para a gente. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir em Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Ok, esse foi o preâmbulo. Aí no artigo 5º tem 3 parágrafos, que é o que nos interessa. Parágrafo 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Parágrafo 7º. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares da internação coletiva. Depois vou explicar esse parágrafo 7º, que tem algumas coisas interessantes aí também. E por último, parágrafo 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ok, dito tudo isso, pergunto aos senhores, nós temos esses direitos sendo preservados mesmo hoje em dia no Brasil? Fique à vontade. Começa pelos maiores. Comece, Laciano. Você sabe que se eu começar a falar, acabou a live. É uma hora, estou brincando, sim. Eu vou ser objetivo. Comece e seja breve. Senão vai cair o sinal da TIM, a bateria acaba, né? Vamos lá. Na minha concepção, a Constituição, quando ela aborda a questão religiosa, que é uma grande conquista, sem dúvida, porque eu ensino os meus filhos no meu templo o seguinte, que até 77, o culto de orixá no Brasil, e quando eu falo culto de orixá, eu não falo de uma religião, porque para quem está de fora, umbanda, candomblé, batuque, tambor de mina, almas de Angola, religião tradicional urubá, é tudo a mesma coisa, é o que eles chamam de macumba, né? Até 77 era proibido por lei, era considerado crime, né? A nossa religião, a nossa prática religiosa, o culto de orixá, o culto a espírito era criminalizado no nosso país até 1977. Quando vem a Constituição, que de fato foi uma conquista da democracia, e que infelizmente é uma conquista que vem sido ameaçada não por uma figura, mas por um grupo de pessoas que querem impedir o direito do ser humano à liberdade. Esse direito da Constituição, ele garantiu muito mais os direitos das religiões cristãs e outras religiões do que dos adeptos do culto de orixá, na minha concepção. Haja vista que quantas casas de orixá hoje no Brasil, umbanda, candomblé, religião tradicional urubá e todas as outras formas de culto, e aí quando eu usar a palavra candomblé, para não ficar especificando cada uma, eu vou estar me referindo a todas as religiões afro-brasileiras, né? Quantas casas foram legalizadas desse período que ocorreu o processo da Constituição até os tempos atuais? Quantas que foram legalizadas e quantas que não foram? E quantas das que não foram conseguem ter acesso a direitos básicos que várias outras instituições religiosas e, por consequência, várias outras religiões no nosso país têm? Então, no que se diz respeito ao culto de orixá especificamente falando, eu não consigo enxergar
uma conquista para nós. Eu acredito que nos últimos anos, principalmente de 2016 para cá, o doutor Edio Silva e vários outros advogados e advogadas que são de axé têm se esforçado muito para tentar desenvolver um trabalho de esclarecimento para nós a respeito disso, né? Só que além desse trabalho jurídico, tem o nosso trabalho enquanto ministro religioso, enquanto devoto do culto de orixá, e enquanto cidadão, né? Então, eu vejo assim, a Constituição de 89 para cá, a gente está em 22, ela não trouxe, no que se diz respeito a esses trechos, muitos benefícios para as religiões de matriz africana. É óbvio que avançamos muito, mas não o suficiente. E aí, para encerrar minha fala e não ficar muito longa, eu dou o exemplo do que, infelizmente, ocorreu nos anos 90 e nos anos 2000, e ainda vem ocorrendo, sendo que em 2019 eu fiz uma filmagem, mandei para o Dr. Edio, de um determinado canal de TV cujos seus donos são donos de uma determinada igreja evangélica muito grande no nosso país, aonde constantemente nós somos alvos de ataque, de intolerância, de racismo em TV aberta, em concessão pública, né? E para a gente poder conseguir se defender disso, cessou muito, haja vista que um processo que nós ganhamos lá em 2018 de direito de resposta, que demorou quase 20 anos para ser solucionado, quando esse direito de resposta nos foi dado num canal fechado e não no canal aberto, na onde por anos nós fomos agredidos, chamados de pais e mães de encosto, chamados de adoradores do demônio, enfim. Então eu não consigo enxergar avanços tão significativos. Obviamente que tivemos muitas conquistas, mas é importante que o povo de orixá compre a ideia de enxergar nesse trecho da Constituição a possibilidade de falar, opa, eu pratico uma religião, né? E eu preciso legalizar o meu templo, eu preciso fazer com que o meu templo, com que a minha prática seja reconhecida, para que eu tenha direito ao que a Constituição me permite, porque só o que está na Constituição, se a gente não fizer a nossa parte, não vai ser suficiente, como infelizmente não tem sido, embora tenhamos avançado muito, mas não o suficiente. Perfeito. Babá Érico? Assim, eu concordo completamente com o dito do Babá Zacel, mas eu acho que hoje a dificuldade ela está vindo bastante por parte de nós. Como ele disse, nós, sacerdotes e ministros religiosos, nós temos que estudar a Constituição, nós temos que legalizar nossas casas, porque não adianta a gente querer cobrar algo se a gente também não está dando o nosso exemplo. Então, a Constituição, ela abriu a porta para nós. Nós temos que entrar. Como? Cumprindo nossas obrigações, cobrando nossos direitos, estudando tudo aquilo que nos confere os direitos que a gente tem. E eu, que aqui na minha cidade, lido com alguns templos, com projetos sociais, as pessoas elas têm essa dificuldade de avançar um pouco por preguiça, um pouco por descaso. Eu acho que isso tem que mudar. E o crucial é a legalização dos nossos templos. Porque a gente não pode cobrar de uma Constituição se a gente não for reconhecido como um templo perante a sociedade. Então, eu acho que isso é muito importante, e para mim, eu que tenho observado, assim, em contatos com algumas casas, a gente está pecando nisso. A gente também não está fazendo a nossa parte. Muitas pessoas cobram, mas não fazem a sua parte. E acham que isso é muito importante e necessário. Então, estamos avançando? Estamos. Poderíamos ter avançado mais? Poderíamos. Foi uma vitória a nossa Constituição? Foi. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Infelizmente, a gente não está fazendo. Muitos sacerdotes não se preocupam com a legalização dos seus templos. Muitos sacerdotes não se preocupam nem conhecer as leis que nos protegem, as leis que nos resguardam, as leis que nos dão direitos e deveres. Porque cobrar nossos direitos é fácil, mas cumprir nossos deveres... Então, eu acho que nós temos que fazer a nossa parte também. A Constituição, ela nos abriu a porta, o resto tem que vir da gente também. Como o Babá Zacel falou, Dr. Edio. Dr. Edio tem sido uma pessoa, assim, importantíssima nessa luta da gente. Mas quantos que vão em busca disso? De poder ter acesso a esse conhecimento, a poder ter acesso a esse conhecimento jurídico, ninguém. Então, a gente tem que lutar por isso. Eu acho que os sacerdotes, os ministros religiosos, têm que ter um pouco mais de conscientização e buscar isso.
tá? Eu falo isso porque aqui na nossa cidade a gente está lutando para legalizar algumas casas. Tem muitos sacerdotes que dizem assim, não, tá bom do jeito que tá, eu não quero mexer em nada. Tá bom do jeito que tá. Eu digo, gente, mas não é assim. A Constituição, ela nos protege, ela nos salvaguarda, ela nos ajuda, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu acho que hoje precisa os sacerdotes ter essa conscientização.